Capítulo 21. Jeová voltou a atenção para Sara, assim como havia dito, e Jeová fez a Sara o que havia prometido. Então Sara ficou grávida e deu um filho a Abraão, na velhice dele, na época que Deus havia prometido. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho recém-nascido, que Sara lhe deu. E Abraão circuncidou Isaque, seu filho, aos 8 dias de idade, assim como Deus havia lhe mandado. Abraão tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Isaque, seu filho. Sara disse então: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que souber disso rirá comigo. E acrescentou: Quem poderia ter dito a Abraão: Sara certamente amamentará filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão preparou um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara notava que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão caçoava de Isaque, de modo que disse a Abraão: Expulse essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não vai ser herdeiro com meu filho, com Isaque. Mas o que ela disse sobre Ismael desagradou muito a Abraão. Então Deus disse a Abraão: Não se aflija com o que Sara lhe diz sobre o rapaz e sobre a sua escrava. Escute o que ela diz, pois o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque. Quanto ao filho da escrava, também farei dele uma nação, por ele ser seu descendente. Abraão se levantou então de manhã cedo, pegou pão e um odre de água e os deu a Agar. Ele os colocou no ombro dela e a mandou embora com o rapaz. Assim, ela partiu e ficou vagueando pelo deserto de Berseba. Por fim acabou a água no odre e ela empurrou o rapaz para debaixo de um arbusto. Seguiu então adiante e se sentou sozinha, à distância de um tiro de flecha, pois dizia: Não quero ver meu filho morrer. De modo que se sentou à distância e começou a chorar alto. Deus ouviu a voz do rapaz, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: O que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do rapaz ali onde está. Levante-se, ergue o rapaz e segure-o com a mão, pois farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe então os olhos, e ela viu um poço de água. Então ela foi até lá e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz enquanto ele crescia. Ele morava no deserto e se tornou arqueiro. Ele passou a morar no deserto de Parã, e sua mãe tomou para ele uma esposa da terra do Egito. Naquele tempo, Abimeleque, junto com Ficol, chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, jure-me agora aqui, por Deus, que você não será falso comigo, nem com os meus filhos e os meus descendentes, e que tratará a mim e a terra em que está morando com o mesmo amor leal que tenho mostrado a você. Portanto, Abraão disse: Eu juro. No entanto, Abraão se queixou a Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: Não sei quem fez isso. Você não me contou nada a respeito e eu nunca ouvi falar disso até hoje. Abraão pegou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. Quando Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, Abimeleque perguntou a Abraão: Por que você pôs à parte essas 7 cordeiras? Ele respondeu então: O Senhor aceitará da minha mão as 7 cordeiras como testemunho de que eu cavei esse poço. É por isso que ele chamou aquele lugar de Berseba, porque ambos fizeram ali um juramento. Assim eles fizeram um pacto em Berseba, e depois Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Depois disso, Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome de Jeová, o Deus eterno.
E Abraão ficou na terra dos filisteus por muito tempo. Capítulo 22. Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Abraão respondeu: Aqui estou. Então ele disse: Por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada, num dos montes que lhe indicarei. Assim Abraão se levantou de manhã cedo, selou seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para a oferta queimada e depois partiu para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse então aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar. Depois retornaremos a vocês. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os 2 seguiram juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. E ele continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Abraão respondeu: Meu filho, o próprio Deus providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os 2 prosseguiram andando juntos. Por fim chegaram ao lugar que o verdadeiro Deus lhe havia indicado. E Abraão construiu ali um altar e arrumou a lenha em cima dele. Ele amarrou as mãos e os pés de Isaque, seu filho, e o colocou no altar, em cima da lenha. Abraão estendeu então a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas o anjo de Jeová o chamou desde os céus e disse: Abraão! Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. Então o anjo disse: Não fira o rapaz, e não lhe faça absolutamente nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Com isso, Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro preso pelos chifres numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré. É por isso que ainda se diz hoje: No monte de Jeová se providenciará. E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Juro por mim mesmo, diz Jeová, que visto que você fez isso, e não me negou seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você, e certamente multiplicarei o seu descendente como as estrelas dos céus, e como os grãos de areia à beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Abraão voltou então aos seus servos, e eles foram embora juntos para Berseba. E Abraão continuou morando em Berseba. Depois disso, Abraão recebeu a notícia: Milca também deu filhos ao seu irmão Naor: Uz, o primogênito, Buz, irmão deste, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel tornou-se pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina dele, que se chamava Reumá, também teve filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sara. Sara morreu em Quiriate Arba, isto é, em Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão começou a lamentar e chorar a perda de Sara. Abraão saiu então de diante do corpo de sua esposa e disse aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e colono entre vocês. Deem-me uma propriedade entre vocês
para servir de sepultura, para que eu possa enterrar a minha esposa. Então os filhos de Het responderam a Abraão: Ouça-nos, meu senhor. O Senhor é um maioral de Deus entre nós. Pode enterrar a sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe negará uma sepultura, impedindo o Senhor de enterrar a sua esposa. Então Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, os filhos de Het, e lhes disse: Se vocês concordam que eu enterre a minha esposa, escutem-me. Peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que pertence a ele. Ela fica na divisa do seu campo. Que ele a venda a mim na presença de vocês, pela quantia de prata que vale, para que eu tenha uma propriedade que sirva de sepultura. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Het. Então Efron, o hitita, respondeu a Abraão na presença dos filhos de Het e diante de todos os que entravam pelo portão da cidade: Não, meu senhor. Escute-me. Eu lhe dou tanto o campo como a caverna que fica nele. Eu o dou ao Senhor na presença dos filhos do meu povo. Enterre a sua esposa. Abraão se curvou então diante das pessoas daquela terra e disse a Efron na presença do povo: Por favor, escute-me. Eu lhe darei pelo campo a quantia de prata que ele vale. Aceite-a de mim, para que eu enterre ali a minha esposa. Efron respondeu então a Abraão: Meu senhor, escute-me. Esta terra vale 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre mim e o Senhor? Portanto, enterre a sua esposa. Abraão escutou Efron, e Abraão pesou para Efron a quantia de prata que este havia mencionado na presença dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, segundo o peso usado pelos mercadores. Desse modo, o campo de Efron em Macpela, que ficava em frente de Manre, o campo, a caverna que ficava nele e todas as árvores dentro dos limites do campo, foram confirmados como propriedade de Abraão, comprada na presença dos filhos de Het, diante de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois disso, Abraão enterrou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, isto é, Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que ficava nele foram transferidos pelos filhos de Het a Abraão como propriedade para servir de sepultura. Capítulo 24. Abraão já era de idade bem avançada, e Jeová havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao seu servo, o mais velho da sua casa, que administrava tudo o que ele possuía: Por favor, põe a mão debaixo da minha coxa, e eu o farei jurar por Jeová, o Deus dos céus e o Deus da terra, que você não tomará para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, entre os quais estou morando. Em vez disso, vá à minha terra e tome dentre os meus parentes uma esposa para meu filho, para Isaque. No entanto, o servo lhe perguntou: E se a mulher não estiver disposta a vir comigo para esta terra, devo então levar seu filho à terra de onde o senhor veio? Abraão lhe respondeu: Tenha o cuidado de não levar meu filho para lá. Jeová, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que falou comigo e me jurou: Vou dar esta terra à sua descendência, enviará o anjo dele à sua frente, e você certamente tomará dali uma esposa para meu filho. Se a mulher não estiver disposta a vir com você, então você ficará livre deste juramento. Mas não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e lhe jurou com respeito a esse assunto. Então o servo pegou 10 camelos do seu senhor e partiu, levando consigo todo tipo de coisas boas do seu senhor. Viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ele fez os camelos se ajoelhar junto a um poço de água fora da cidade. Estava anoitecendo.
Era a hora em que as mulheres saíam para tirar água. Então ele disse: Jeová, Deus do meu senhor Abraão, por favor, faz com que eu seja bem-sucedido neste dia e mostra teu amor leal ao meu senhor Abraão. Estou aqui, de pé junto a uma fonte de água, e as filhas dos homens da cidade estão saindo para tirar água. Peço que a moça a quem eu disser, por favor, abaixe o seu jarro de água para que eu possa beber, e que responder, beba, e darei água também aos seus camelos, seja aquela que escolheste para o teu servo Isaque, e desse modo deixa-me saber que mostraste teu amor leal ao meu senhor. Mesmo antes de ele acabar de falar, Rebeca saiu com seu jarro no ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. A moça era muito bonita, era virgem. Nenhum homem havia tido relações com ela. Ela desceu até a fonte, encheu o seu jarro e depois subiu de volta. O servo correu imediatamente ao seu encontro e disse: Por favor, dê-me um gole de água do seu jarro. Então ela disse: Beba, meu senhor. Com isso ela baixou depressa o seu jarro, apoiando-o sobre a mão, e lhe deu de beber. Depois de dar-lhe de beber, ela disse: Tirarei água também para os seus camelos até que fiquem saciados. De modo que ela esvaziou depressa o seu jarro no bebedouro e correu várias vezes ao poço para tirar água, e continuou a tirar água para todos os camelos dele. Durante todo o tempo, o homem a observava admirado e em silêncio, esperando para ver se Jeová havia tornado sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou para ela uma argola de ouro para o nariz, a qual pesava meio siclo, e 2 pulseiras de ouro que pesavam 10 siclos, e disse: Diga-me, por favor, você é filha de quem? Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Diante disso, ela lhe disse: Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: Temos tanto palha como muita forragem, e também um lugar para passar a noite. Então o homem se curvou e se prostrou diante de Jeová e disse: Louvado seja Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, pois não abandonou o seu amor leal e a sua fidelidade para com o meu senhor. Jeová me guiou à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça foi correndo contar essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. E Labão correu até o homem que estava junto à fonte. Ele tinha visto a argola para o nariz e as pulseiras que a sua irmã estava usando, e tinha ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Foi assim que o homem me falou. Então Labão foi ao encontro do homem que ainda estava parado ao lado dos camelos, junto à fonte. Labão disse imediatamente: Venha, você que é abençoado por Jeová. Por que você continua parado aqui fora? Eu aprontei a casa e um lugar para os camelos. Em vista disso, o homem entrou na casa e ele tirou os arreios dos camelos, deu palha e forragem aos camelos e água para lavar os pés do homem e dos que estavam com ele. No entanto, quando se pôs diante dele algo para comer, ele disse: Não comerei, até ter dito a você o que tenho para dizer. Portanto, Labão disse: Fale. Então ele disse: Sou servo de Abraão, e Jeová tem abençoado muitíssimo meu senhor, e o fez ficar muito rico, pois lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Além disso, Sara, esposa do meu senhor, deu um filho ao meu senhor depois de ter ficado idosa, e meu senhor dará a ele tudo o que possui. De modo que o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tome para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Em vez disso, você irá à casa de meu pai e à minha família, e tomará dali uma esposa para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: E se a mulher não estiver disposta a vir comigo? Ele me disse: Jeová, diante de quem tenho andado, enviará o anjo dele com você, e certamente tornará sua viagem bem-sucedida.
Tome para meu filho uma esposa dentre a minha família e dentre a casa de meu pai. Você ficará desobrigado do juramento feito a mim se você for a minha família e eles não aderem a você. Assim ficará desobrigado do seu juramento. Quando cheguei à fonte hoje, eu disse: Jeová, Deus do meu senhor Abraão, se for da tua vontade que a minha viagem seja bem-sucedida, faz com que aconteça o seguinte. Estou aqui, de pé junto à fonte. Quando uma moça sair para tirar água, eu direi: Por favor, deixe-me beber um pouco de água do seu jarro. E ela me responderá: Beba, e eu também tirarei água para os seus camelos. Que essa mulher seja aquela que Jeová escolheu para o filho do meu senhor. Antes de eu acabar de falar no meu coração, Rebeca vinha saindo com o seu jarro no ombro. Ela desceu à fonte e começou a tirar água. Então eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. E ela rapidamente baixou do ombro o seu jarro e disse: Beba, e darei água também aos seus camelos. Bebi então, e ela deu água também aos camelos. Depois eu lhe perguntei: Você é filha de quem? E ela respondeu: Filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Assim, eu coloquei a argola na sua narina e as pulseiras nos seus braços. E eu me curvei e me prostrei perante Jeová, e louvei a Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, que me havia guiado no caminho certo, a fim de tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, digam-me se desejam mostrar amor leal e fidelidade ao meu senhor. Mas se não, digam-me também, para que eu saiba que caminho tomar. Labão e Betuel responderam então: Isso vem de Jeová. Não podemos falar-lhe nem contra nem a favor. Aqui está Rebeca diante de você. Pegue-a e vá, e que ela se torne esposa do filho do seu senhor, assim como Jeová disse. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se imediatamente por terra diante de Jeová. E o servo começou a tirar objetos de prata e de ouro e roupas, e os deu a Rebeca. E deu coisas valiosas ao irmão e à mãe dela. Depois disso, ele e os homens que estavam com ele comeram e beberam e passaram a noite ali. Quando ele se levantou de manhã, disse: Deixem-me voltar para o meu senhor. Diante disso, o irmão e a mãe dela disseram: Deixe a moça ficar conosco pelo menos 10 dias. Depois ela pode ir. Mas ele lhes disse: Não me detenham, visto que Jeová tornou a minha viagem bem-sucedida. Deixem-me partir, para que eu vá ao meu senhor. Disseram então: Chamemos a moça e perguntemos a ela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você irá com este homem? Ela respondeu: Estou disposta a ir. Em vista disso, deixaram sua irmã Rebeca partir com a sua ama, o servo de Abraão e os homens dele. E abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, se torne milhares de vezes 10.000, e que os seus descendentes tomem posse do portão dos que os odeiam. Então Rebeca e suas criadas se aprontaram, montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo seguiu o caminho, levando Rebeca. Ora, Isaque tinha vindo da direção de Beer-Lahai-Roi, pois morava na terra do Neguebe. Isaque havia saído para passear no campo por volta do anoitecer, a fim de meditar. Quando levantou os olhos, viu que chegavam camelos. E quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaque e desceu rapidamente do camelo. Ela perguntou então ao servo: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou seu véu para se cobrir. E o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Depois disso, Isaque a levou à tenda de Sara, sua mãe. Tomou assim Rebeca como esposa, e Isaque se apaixonou por ela e encontrou consolo depois da perda de sua mãe. Capítulo 25. Então Abraão tomou novamente uma esposa. Seu nome era Quetura. Com o tempo, ela lhe deu Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá.
Joxã tornou-se pai de Sabá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos Isaque e Ismael o enterraram na caverna de Macpela, que fica em frente de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Hete. Ali foi enterrado Abraão junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque, e Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com os seus nomes, segundo as suas linhagens. Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, de acordo com os seus povoados e de acordo com os seus acampamentos, 12 maiorais, segundo os seus clãs. E Ismael viveu 137 anos. Então ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Assíria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Jeová atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: Se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Jeová. E Jeová lhe disse: Há 2 nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá o mais novo. Quando chegou a hora de ela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem irrepreensível que morava em tendas. Isaque amava Esaú porque significava caça para a sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado, quando Esaú chegou do campo, exausto. De modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: Primeiro, venda-me seu direito de primogênito. E Esaú continuou: Estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jacó acrescentou: Jure primeiro. E ele jurou, e vendeu a Jacó seu direito de primogênito.
Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura. Capítulo 26. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar. More como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você, e o abençoarei, porque darei todas estas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras à sua descendência. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Passado algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela quando viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Na verdade, ela é sua esposa. Por que é que você disse, ela é minha irmã? Isaque lhe respondeu: Eu disse isso para não ser morto por causa dela. Mas Abimeleque continuou: O que você nos fez? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado com a sua esposa e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou então a todo o povo: Quem tocar neste homem e na sua esposa certamente será morto. E Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico, e ele continuou a prosperar até que se tornou muito rico. Ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos, e os filisteus começaram a invejá-lo. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Abimeleque disse então a Isaque: Mude-se da nossa vizinhança, pois você ficou muito mais forte do que nós. Portanto, Isaque se mudou dali e acampou no vale de Gerar e passou a morar ali. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai tinha lhes dado. Quando os servos de Isaque estavam cavando no vale, acharam um poço em que havia uma nascente de água. E os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa! Assim, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque haviam discutido com Isaque. E cavaram outro poço e começaram a discutir também por causa dele. Então lhe deu o nome de Sitna. Mais tarde, ele se mudou dali e cavou outro poço, mas eles não discutiram por causa dele. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse: É porque agora Jeová nos deu amplo espaço e nos fez numerosos nesta terra. Dali subiu então para Berseba. Naquela noite Jeová lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você, e vou abençoá-lo e multiplicar a sua descendência por causa de Abraão, meu servo. Portanto, ele construiu ali um altar e invocou o nome de Jeová. E Isaque armou a sua tenda naquele lugar, e seus servos cavaram um poço ali. Mais tarde, dirigiu-se a ele Abimeleque, vindo de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, chefe do seu exército.
Então Isaque lhes perguntou: Por que vieram a mim, já que vocês me odeiam e me mandaram embora da sua vizinhança? Responderam-lhe então: Vimos claramente que Jeová está com você. Por isso dissemos: que haja um juramento entre nós e você, e permita-nos fazer com você um pacto. Você não fará nada de mal contra nós, assim como nós não lhe fizemos nenhum mal, pois apenas o bem lhe fizemos, mandando-o embora em paz. Você agora é o abençoado de Jeová. Ele fez então um banquete para eles, e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele dia, os servos de Isaque foram informá-lo a respeito do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: Encontramos água! Assim ele deu ao poço o nome de Siba. É por isso que o nome da cidade é Berseba até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele tomou como esposa Judite, filha de Beeri, o hitita, e também Basemate, filha de Elon, o hitita. Elas eram uma fonte de grande amargura para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Quando Isaque já era idoso e seus olhos estavam fracos demais para enxergar, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. E Isaque disse: Já estou velho, não sei o dia da minha morte. Portanto, por favor, pegue agora suas armas, sua aljava e seu arco, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois faça um prato saboroso, como eu gosto, e traga-o para mim. Então eu comerei, e assim eu abençoarei você antes de morrer. Rebeca, no entanto, estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Quando Esaú saiu para o campo à procura de caça para trazer, Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir seu pai dizer a Esaú, seu irmão: Traga-me uma caça e faça para mim um prato saboroso. Então eu comerei, e assim eu abençoarei você perante Jeová antes da minha morte. Agora, meu filho, escute bem e faça o que lhe digo. Vá, por favor, ao rebanho e traga-me de lá 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare com eles um prato saboroso para o seu pai, como ele gosta. Então, leve-o para o seu pai comer, a fim de que ele abençoe você antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e a minha pele é lisa. E se meu pai me apalpar? Então certamente parecerá que eu estou zombando dele, e eu trarei sobre mim uma maldição em vez de uma bênção. Sua mãe lhe respondeu: Venha sobre mim a maldição proferida contra você, meu filho. Apenas faça o que eu digo e vá. Traga-os para mim. Portanto, ele foi apanhá-los e os levou à sua mãe, e sua mãe preparou um prato saboroso, como seu pai gostava. Depois, Rebeca pegou roupas de Esaú, seu filho mais velho, as melhores que ela tinha na casa, e vestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Ela também lhe cobriu as mãos e a parte sem pelos do pescoço com as peles dos cabritos. E entregou a Jacó, seu filho, o prato saboroso e o pão que tinha preparado. Então ele entrou onde estava seu pai e disse: Pai. E Isaque disse: Estou aqui. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz exatamente como o senhor me falou. Por favor, sente-se e coma da minha caça, para que o senhor me abençoe. Nisto Isaque disse a seu filho: Como você achou tão rápido, meu filho? Ele respondeu: É que Jeová, seu Deus, a trouxe a mim. Isaque disse então a Jacó: Aproxime-se, por favor, para que eu apalpe, meu filho, para saber se você realmente é o meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou então de Isaque, seu pai, que o apalpou e depois disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o reconheceu,
porque as mãos dele estavam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão. Assim ele o abençoou. Depois Isaque perguntou: Você é realmente meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque lhe disse: Traga um pouco da caça para eu comer, meu filho. Então eu abençoarei você. E Jacó o serviu e ele comeu. Levou-lhe vinho e ele bebeu. Isaque, seu pai, disse-lhe então: Aproxime-se, por favor, e beije-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. E o pai sentiu o cheiro de suas roupas. E ele o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou, que o verdadeiro Deus lhe deu orvalho dos céus e os solos férteis da terra, e fartura de cereais e de vinho novo. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Torne-se senhor sobre os seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja todo aquele que o amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que o abençoar. Assim que Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo Jacó saído da presença de seu pai Isaque, seu irmão Esaú voltou da caçada. Ele também preparou um prato saboroso e o levou a seu pai, e disse a seu pai: Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Diante disso, Isaque, seu pai, lhe disse: Quem é você? Esaú respondeu: Sou seu filho, seu primogênito, Esaú. E Isaque começou a tremer violentamente e disse: Então, quem foi à procura de caça e a trouxe para mim? Eu comi antes de você chegar e eu o abençoei. Abençoado ele certamente ficará. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú começou a clamar de maneira extremamente alta e amargurada, e disse a seu pai: Abençoe-me! Abençoe a mim também, meu pai! Mas ele disse: Seu irmão veio e me enganou para obter a bênção destinada a você. Nisto Esaú disse: É com razão que o nome dele é Jacó, pois me suplantou 2 vezes, já tomou meu direito da primogenitura, e agora tomou a minha bênção. Acrescentou então: O Senhor não reservou uma bênção para mim? Mas Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, dei a ele todos os seus irmãos como servos, e lhe concedi cereais e vinho novo para o seu sustento. O que ainda posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: O Senhor tem somente uma bênção, meu pai. Abençoe-me, abençoe a mim também, meu pai. Com isso, Esaú começou a chorar alto. Então Isaque, seu pai, lhe respondeu: Veja, a sua morada será longe dos solos férteis da terra e longe do orvalho dos céus acima. E você viverá pela espada e servirá o seu irmão. Mas, quando você não puder mais suportar, certamente romperá o jugo dele de cima do seu pescoço. No entanto, Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado. E Esaú dizia no coração: Os dias de luto por meu pai estão chegando. Depois disso, vou matar Jacó, meu irmão. Quando Rebeca foi informada das palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela imediatamente mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: Olhe, seu irmão Esaú está planejando matar você para se vingar. Então, meu filho, faça o que eu digo. Fuja depressa para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. More com ele por um tempo, até que o furor de seu irmão se acalme. Até que diminua a raiva que seu irmão tem de você e ele esqueça o que você lhe fez. Então, eu mandarei um aviso para que volte. Por que eu deveria perder vocês 2 num só dia? Depois, Rebeca disse a Isaque: Odeio a minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma esposa dentre as filhas de Et, como essas filhas desta terra, de que me adianta viver? Capítulo 28.
Então Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe ordenou: Não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome ali como esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. O Deus Todo-Poderoso o abençoará, lhe dará filhos e o multiplicará, e você certamente se tornará uma congregação de povos. E ele dará a você a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você tome posse da terra em que tem vivido como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Assim Isaque deixou Jacó ir, e este partiu para Padã-Arã, a fim de ir a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para que ele tomasse de lá uma esposa, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado: Não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Viu também que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e partiu para Padã-Arã. Esaú percebeu então que Isaque, seu pai, não se agradava das filhas de Canaã. Por isso Esaú foi a Ismael e, além das esposas que já tinha, tomou como esposa Maalate, irmã de Nebaiote. Maalate era a filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó saiu de Berseba e seguiu caminho para Harã. Chegando a certo lugar, preparou-se para passar a noite ali, visto que o sol já se tinha posto. Então pegou uma das pedras do lugar e, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se naquele lugar. E ele teve um sonho. Viu uma escada posta na terra e seu topo chegava aos céus. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dela estava Jeová, e ele disse: Eu sou Jeová, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Vou dar a você e à sua descendência a terra em que você está deitado. E a sua descendência certamente se tornará como as partículas de pó da terra, e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você e por meio da sua descendência. Eu estou com você, vou protegê-lo aonde quer que você for, e vou trazê-lo de volta a esta terra. Não o deixarei até que eu tenha feito o que lhe prometi. Jacó acordou então do sono e disse: Jeová realmente está neste lugar, e eu não sabia disso. Ele ficou com medo e acrescentou: Como este lugar inspira temor! Só pode ser a casa de Deus. E este é o portão dos céus. De modo que Jacó se levantou de manhã cedo, pegou a pedra em que havia apoiado a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo no topo dela. Então deu àquele lugar o nome de Betel, mas anteriormente o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus continuar comigo e me proteger na minha viagem, me der pão para comer e roupas para usar, e eu retornar em paz à casa de meu pai, então certamente Jeová terá mostrado que é meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna se tornará uma casa de Deus, e eu sem falta te darei 1/10 de tudo o que me deres. Capítulo 29. Depois Jacó continuou sua viagem e foi para a terra dos orientais. Então ele viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas perto dele, porque se costumava dar água daquele poço aos rebanhos. Havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Quando todos os rebanhos eram ajuntados ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água aos rebanhos, e depois recolocavam a pedra no lugar sobre a boca do poço. Jacó lhes perguntou então: Meus irmãos, de que lugar vocês são? Eles responderam: Somos de Harã. Ele lhes perguntou: Conhecem Labão, neto de Naor? Eles responderam: Conhecemos. Em vista disso,
Ele lhes disse: Ele está bem? Responderam: Ele está bem. E ali vem Raquel, sua filha, com as ovelhas. Então ele disse: Ainda estamos no meio do dia. Não é hora de recolher os rebanhos. Deem água às ovelhas e depois levem-nas para pastar. Em vista disso, disseram: Não nos é permitido fazer isso, até que todos os rebanhos sejam ajuntados e a pedra seja rolada da boca do poço. Só então damos água às ovelhas. Enquanto ele ainda estava falando com eles, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, Jacó imediatamente se aproximou, rolou a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e começou a chorar alto. Jacó contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar isso a seu pai. Assim que Labão ouviu a notícia sobre Jacó, filho de sua irmã, ele saiu correndo ao encontro dele. Ele o abraçou e beijou e o levou para dentro da sua casa. E Jacó contou a Labão tudo o que lhe tinha acontecido. Labão lhe disse: Você é realmente sangue do meu sangue. De modo que Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Labão disse então a Jacó: Só por ser meu parente, você deveria me servir de graça? Diga-me, qual será o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais nova, Raquel. Mas os olhos de Leia não tinham brilho, ao passo que Raquel tinha se tornado uma mulher muito bonita e atraente. Jacó havia se apaixonado por Raquel, de modo que ele disse: Estou disposto a servi-lo 7 anos por Raquel, sua filha mais nova. Então Labão disse: É melhor para mim dá-la a você do que dá-la a outro homem. Fique morando comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, mas aos seus olhos pareceram apenas alguns dias, por causa do seu amor por ela. Jacó disse então a Labão: Entregue-me a minha esposa porque terminaram os meus dias, para que eu tenha relações com ela. Em vista disso, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas à noite, ele pegou Leia, sua filha, e a levou a Jacó, para que tivesse relações com ela. Também Labão deu sua serva Zilpa como serva à sua filha Leia. De manhã, Jacó viu que era Leia. Assim ele disse a Labão: O que o senhor me fez? Não foi por Raquel que eu o servi? Por que me trapaceou? Labão respondeu: Aqui não é costume dar a mais nova antes da primogênita. Celebre a semana desta mulher. Depois você também receberá outra mulher. E, em troca, me servirá por mais 7 anos. Jacó fez assim e celebrou a semana daquela mulher. E depois disso, Labão lhe deu sua filha Raquel como esposa. Além disso, ele deu sua serva Bila como serva à sua filha Raquel. Então Jacó teve relações também com Raquel, e ele amava mais a Raquel do que a Leia, e serviu Labão por mais 7 anos. Quando Jeová viu que Leia não era amada, tornou possível que ela ficasse grávida, mas Raquel era estéril. Então Leia ficou grávida e teve um filho, e lhe deu o nome de Ruben, pois disse: É porque Jeová olhou para a minha aflição, pois agora meu marido começará a me amar. Novamente ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: É porque Jeová escutou, visto que eu não era amada. Assim me deu este também. Por isso lhe deu o nome de Simeão. Ela ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. Disse então: Agora meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Portanto, ele recebeu o nome de Levi. E mais uma vez ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: Desta vez louvarei a Jeová. Assim, deu-lhe o nome de Judá.
Depois disso, ela parou de ter filhos. Capítulo 20. Abraão mudou então seu acampamento dali para a terra do Neguebe e passou a morar entre Cádiz e Sur. Enquanto estava morando em Gerar, Abraão repetiu o seguinte com respeito a Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Depois, Deus veio a Abimeleque num sonho durante a noite e lhe disse: A bem dizer, você já está morto por causa da mulher que tomou, visto que ela é casada, pertence a outro homem. No entanto, Abimeleque não havia se aproximado dela. Disse, portanto: Jeová, matarás uma nação que na verdade é inocente? Não me disse ele, ela é minha irmã, e não me disse ela também, ele é meu irmão? Fiz isso de coração honesto e com mãos inocentes. O verdadeiro Deus lhe disse então no sonho: Eu sei que você fez isso de coração honesto. É por isso que eu o refreei de pecar contra mim, e não lhe permiti tocar nela. Agora, devolva ao homem a esposa dele, pois ele é profeta e fará súplicas por você, e você continuará vivo. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e todos os que são seus. Abimeleque se levantou de manhã cedo, chamou todos os seus servos e lhes disse todas essas coisas. E eles ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que você nos fez? Que pecado cometi contra você para você trazer uma culpa tão grande sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez comigo não é correto. E Abimeleque perguntou a Abraão: Qual era a sua intenção ao fazer isso? Abraão respondeu: Foi porque eu disse a mim mesmo: Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha esposa. E além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, apenas não é filha da minha mãe, e ela se tornou minha esposa. Então, quando Deus me fez sair da casa do meu pai para vaguear, eu disse a ela: É desta maneira que você me mostrará amor leal. Em todo lugar aonde formos, diga sobre mim: ele é meu irmão. A seguir, Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua esposa. Além disso, Abimeleque disse: A minha terra está à sua disposição. More onde quiser. E a Sara ele disse: Estou dando 1000 peças de prata ao seu irmão. Isso é para mostrar que você é inocente, tanto aos que estão com você, como a todos os outros. E você está livre de desonra. E Abraão começou a fazer súplicas ao verdadeiro Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas, e elas começaram a ter filhos. Pois Jeová havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão.